Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, estamos aí a um dia das oitavas de final da Copa Libertadores. O São Paulo, inclusive, já está na Colômbia, terá uma sessão de treinamento hoje e amanhã, às 9h30 da noite, às 21h30, teremos esse confronto pela partida de ida. Muito decisivo esse jogo, muito importante para o restante da temporada. A gente sabe que esses jogos influenciam demais no decorrer do ano, né? Uma vitória, uma derrota pode influenciar em saídas, em chegadas, em moral dos jogadores, em titularidade de uns, em outros sendo deixado de lado. Esse jogo vale demais. E o São Paulo, na minha opinião, chega muito preparado. Essa eliminação da Copa do Brasil aí deu um foco maior ainda para a Libertadores. Se o foco já era gigante, agora o foco para essa competição é maior ainda. Sequência de 5 vitórias no Brasileiro traz confiança, traz moral para esse time. E eu confesso para vocês que, apesar de achar um jogo difícil, tô confiante, tô esperançoso. Como é que tá a expectativa de vocês? Vale destacar que o Atlético Nacional vem de uma maneira diferente de antes da paralisação do Mundial, né? Para quem não se lembra, a fase de grupos, né, as oitavas de final foram definidas ainda antes do Super Mundial de Clubes, né? Então os times se movimentaram bastante. O Atlético Nacional perdeu seu principal atacante, que é o Kevin Viveiros. Vocês lembram desse nome? Ele está hoje no Atlético Paranaense, jogou contra a gente, camisa 9, e esteve envolvido naquele lance da expulsão do Rafael, que até hoje eu não vi falta, né? Então o Atlético Nacional vendeu o Viveiros para o Paranaense e ele enfrentou a gente de qualquer jeito, né? Hoje é o camisa 9 do Atlético Paranaense. Sofreu aquela falta que culminou na expulsão do Rafael, né? Não, rapaziada? Então, esse é o Atlético Nacional que vem para encarar a equipe do São Paulo. Outra coisa importantíssima também é que o São Paulo está arrumando o sistema defensivo. Pós-lesão do Arboleda, hoje finalmente tivemos a confirmação de maneira oficial da renovação do contrato do Alan Franco. Quem segue o canal do Alemão já sabia há pelo menos uma semana, mas hoje de maneira oficial aí foi divulgado, né? Até 2028 o Alan Franco fica no São Paulo. O tricolor vacilou, hein? O jogador já poderia assinar um pré-contrato com qualquer time, sair de graça. São Paulo dormiu no ponto, dormiu aí na praça, né? E o jogador poderia ter saído de graça, mas conseguimos a renovação agora por mais 3 temporadas com o zagueiro Alan Franco, que para mim é um zagueiro muito bom e que com certeza tem que ficar na equipe do tricolor paulista. E ainda mais, tem zagueirão aí chegando, né? O Rafael Tolói, aos 34 anos de idade, livre no mercado depois de 10 temporadas na equipe da Atalanta. Nós já trouxemos essa informação ontem, né? Mas o jogador está aí com um contrato na mão até o final de dezembro, né? Até o final de 2025, com a possibilidade de prorrogação até 2026, né? O Rafael Tolói, zagueiro que já foi do tricolor paulista, campeão de Sul-Americana na época com Lucas Moura, Rogério Ceni em 2012, e depois foi pro mundo da Europa, né, rapaziada? Foi jogar aí também na seleção italiana e tudo mais. E agora, apesar de receber sondagens ainda do futebol europeu e também do futebol árabe, essa proposta do São Paulo agradou demais o Tolói, né? Ele chegou a receber proposta de outros clubes também do futebol brasileiro, como por exemplo o Internacional e o próprio Goiás, né? Para quem não se lembra, ele, antes de vestir as cores do São Paulo, surgiu muito bem, estava jogando muita bola lá na equipe do Goiás, foi contratado pelo tricolor e depois negociado aí com o futebol europeu, tá bom, galera? Então, Rafael Tolói, a gente trouxe informação ontem para vocês e eu acompanho muito os comentários. Muita gente falando que é mais um jogador pro departamento médico, é mais um jogador pro asilo, falando que quando ele passou em 2012 ele já não era bom. Muita gente também com outra opinião, falando que é um baita zagueiro, falando que é uma baita contratação, um cara experiente, um cara que jogou Eurocopa, que jogou Champions League, que jogou contra os melhores atacantes do mundo, chega aí para ajudar bastante o São Paulo. E eu sinceramente acho que o Tolói encaixa perfeitamente ali no lugar de Sabino. Hoje, sem o Arboleda, você colocando o Ferrarese, que está vivendo um momento bom, o Alan Franco, que acabou de renovar, e um Tolói ali de outro lado, eu acho que a zaga fica, ó, top. Quando o Arboleda voltar, aí eu acho que sobra pro próprio
Tolói, né? Mas eu acho que é sim uma contratação interessante aí da gente fazer, né? Um jogador bom, um jogador cascudo, um jogador experiente, um jogador aí que com certeza tem o perfil de liderança, de capitão, um jogador que conhece já o São Paulo, né? Até porque seria essa segunda passagem, né? Então, para mim, interessantíssimo, como eu falei para vocês, nos últimos detalhes, ajustando aí pro Tolói chegar e vestir a camisa do tricolor novamente em sua carreira. Fechado, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que você acha, mais uma vez, né? Para quem não acompanhou o vídeo de ontem. Vamos falar mais um pouquinho sobre a Libertadores. Como eu disse para vocês, São Paulo já está, né, em território colombiano, um jogo muito difícil. Eu acho que o Crespo vai ter que realmente montar uma estratégia diferente para encarar a equipe do Nacional, porque a gente está jogando todos os jogos nesse mesmo sistema, né? Com 3 zagueiros ali, 2 alas, 3 homens no meio flutuando bastante, né? Que vem sendo Pablo Maia, Alisson, Bobadilla e também o Marcos Antônio. Eu acho que a gente vai ter que mudar, porque o Atlético Nacional é um time muito forte fisicamente e muito rápido. E não é assim, um jogador é forte e rápido, outro jogador tem essa... Não, é o time inteiro. Parece que é os 11 jogadores a todo momento, a 400 por hora, os caras todos fortes fisicamente. É um jogo muito difícil. A gente já jogou lá, a gente sabe, a gente já acompanhou outros jogos de times brasileiros lá. A gente sabe da dificuldade que é encarar a equipe dos caras. Então, é um time que a todo momento vai vir para cima, vai pressionar, mas eles deixam muito espaço entre linhas, principalmente para eles sofrerem o contra-ataque. Então, eu acho que o Ferreirinha é interessante para esse jogo, apesar de não ter ido bem contra o Atlético Paranaense, beleza? Que tivemos uma expulsão muito cedo. Eu acho que o Ferreirinha poderia ser interessante para esse jogo, ao lado do Luciano, e deixar o meio-campo leve, que marca, mas que também ataca bastante. Tanto que esse jogo pode até parecer loucura, mas eu iria com o Mike ali na lateral direita, porque o Mike é muito rápido, né? O Cédric é um jogador que cadencia bastante. É um jogador para esse tipo de jogo, né? Um jogador que jogou no Arsenal, que jogou a carreira inteira na Premier League, na seleção portuguesa. O cara sabe jogar esse tipo de jogo grande. Mas ele já é um jogador um pouquinho mais de cadência. Ele pode ser um momento importante quando o São Paulo tá ganhando, que é um jogador que a gente viu que já consegue fazer cera, que consegue ganhar tempo, que é experiente, que chama o jogo, que chama a falta. Mas pensando em velocidade, eu acho que eu apostaria no Mike ali na lateral direita. Apesar de estar achando que o César que está crescendo aí de produção, porque justamente o Mike poderia ser um cara importante para esse escape do São Paulo, né? Então seria interessante, na minha opinião, apesar de achar que o Crespo não fará isso, né? Porque eu acho que, como eu falei para vocês, São Paulo vai tentar ficar com a bola em muitos momentos, e o Cédric é um jogador que, como eu falei para vocês, um jogador que cadencia bastante o jogo, é um jogador que chama, né, essa responsabilidade em determinados momentos. Então eu acho que o Crespo não vai vir com tantas modificações. O Enzo vai jogar ali na lateral, é um lateral também que apoia demais, é um lateral que, chega junto, que corre, que tem um vigor físico muito bom, e os 3 caras do meio de campo vão ter que correr 20 km cada uma, porque o que o Alisson, o Marcos Antônio e o Bobadilla vão ter que jogar nessa partida de amanhã, vai ter que ser a melhor partida da carreira deles, mano, em todos os jogos que eles já fizeram, porque os caras vão ter que correr muito, marcar muito, chegar no ataque, ajudar o sistema defensivo. Eles estão preparados, a gente vê que eles fazem isso, mas eu tô colocando um asterisco nesse jogo, porque o Atlético Nacional, já acompanhei os jogos, é uma equipe de um vigor físico absurdo. Os caras são todos eles muito fortes e muito rápido, né? Então é um jogo de transição muito rápida, não pode dormir. Tá com a bola ali, o cara já vai chegar para tomar, vai dobrar a marcação, vai vir em bloco, vai vir um time totalmente diferente do que a gente está acostumado a enfrentar aqui no futebol brasileiro. Mas como eu falei para vocês, tô confiante, São Paulo vem de um bom momento e isso traz esperança pro torcedor são paulino. Não deixa de ser um jogo difícil e não deixa de ser uma partida assim importantíssima. A gente não pode também entrar aí com salto, já estamos classificados, vamos botar a história dentro de campo, nada disso. Libertadores, oitavas de final, meu amigo, é todo mundo querendo avançar, todo mundo com esse sonho aí, todo mundo querendo a vaga para a próxima fase. Então vai ser um jogo muito difícil, mas como eu falei para vocês, a expectativa tá boa, né, rapaziada? Amanhã a gente vai trazer muita informação sobre essa partida, como veio o São Paulo, como vem também a equipe do Atlético Nacional. É um time muito bom, muitos jogadores conhecidos, inclusive, né? Vocês com certeza já ouviram falar, já acompanharam, né? Alguns jogadores dos mais famosos da equipe do Atlético, e eu acho que chegou o momento da gente ter a nossa vingança, a nossa revanche contra o Atlético Nacional. Aquele jogo, para mim, foi um dos maiores assaltos da Libertadores, né? Na semifinal a gente teve o Maicon expulso, né? Que o Borja fez o gol. No jogo da volta, o Hudson sofreu um pênalti escandaloso.
Todo mundo viu de longe que foi pênalti, mas a arbitragem não deu. Então, para mim, chegou o momento, ninguém vai morrer nos devendo, chegou o momento da gente se vingar do Atlético, né? Ter essa revanche aí e, se Deus quiser, avançar para a próxima fase. Fechou, rapaziada? O vídeo está se encerrando, mas não esquece de dar uma moral pra gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E para quem acompanhou até aqui, deixa o like e os comentários com os assuntos que a gente falou. Fechou? Fique com Deus. Volto amanhã com mais novidades. Grande abraço. Valeu!